Boa noite, meus queridos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre adição e sobre subtração de radicais. O que é adição e subtração de radicais? Nada mais é do que você somar e diminuir um radical pelo outro. Primeira coisa que a gente tem que saber é que para a gente adicionar ou subtrair radicais, eles precisam ser semelhantes, ou seja, eles precisam ser iguais. De que forma os radicais são semelhantes? Eles são semelhantes se eles tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. Vamos analisar esses dois radicais aqui. Aqui nós temos 7 vezes raiz cúbica de 2 e nós temos 5 vezes raiz cúbica de 2. Por que eu posso dizer que esses dois radicais são semelhantes? Porque a gente vai analisar aqui, ó, o índice dos dois é igual. O índice, como vocês sabem, é esse númerozinho em cima aqui do radical. E o radicando, que é esse número aqui embaixo da raiz, também é o mesmo. Esse número que está fora a gente pode desconsiderar. Então, para radicais serem semelhantes, a gente olha se os índices são iguais e se os radicandos também são iguais. Então, nesse caso aqui, esses dois radicais são semelhantes. Eu trouxe alguns exemplos aqui de radicais semelhantes. Esses da coluna à esquerda são semelhantes e esses não são semelhantes. Vamos analisar. Por que esses são semelhantes? Primeiro, o radicando aqui é igual e o índice também é igual. Toda vez que não aparece, o índice é 2. Então, o índice desse é 2, o índice desse é 2. O radicando desse é 5 e o radicando desse também é 5. Então, eu poderia, se quisesse, somar 2 raiz quadrada de 5 com 3 raiz quadrada de 5. Aqui também são semelhantes, porque radicando é o mesmo, índice também é o mesmo. Nesse caso aqui, eles não são semelhantes. Por quê? Apesar dos radicandos serem o mesmo, vamos notar que o índice de um é 3 e o índice do outro é 2. Toda vez que não aparece, é 2. Então, índice 3, índice 2, então não são semelhantes. Aqui, mesma coisa. Os índices até são iguais. Os dois são índice 2. Só que os radicandos são diferentes. Esse aqui possui radicando 3 e esse aqui possui radicando 8. Vamos ao primeiro exemplo. Como é que a gente faria para somar ou subtrair essa operação aqui? Aqui nós podemos observar que nós temos dois radicais semelhantes. Esse é semelhante a esse e esse é semelhante a esse. Por quê? Porque o radicando aqui desses dois é igual e o índice também, e aqui também os radicandos são iguais e os índices também. Então, eu só posso somar esse com esse e esse com esse. Como é que vai ficar? Vamos somar o número de fora. 5 mais 7 é igual a 12. E vamos manter o mesmo radical, sem mudar nada. Nós não vamos somar isso aqui, nós vamos só manter a raiz, o radical. Tá? Então, 12 raiz quadrada de 2, agora aqui mais, podemos somar também esses dois. 6 menos 2 é igual a 4. Mantemos, então, a raiz quadrada de 3. A nossa resposta é 12 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 3. Passando para o segundo exemplo, aí vocês vão falar, eu não posso somar esse com esse, porque esses dois radicais não são semelhantes. Ok, eles não são semelhantes, mas eu posso transformá-los em radicais semelhantes. Como que vai ficar? 72 não é igual a 36 vezes 2? 36 vezes 2 não dá 72?
Então, ó, a gente pode fazer assim, ó. Raiz quadrada de 36 vezes 2. Aí eu conservo essa parte aqui. Mais 3 raiz quadrada de 2. Aqui agora eu posso isolar cada um desses radicandos em sua própria raiz. Vai ficar raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Aí agora eu posso manter 6 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Percebam que aqui agora os meus dois radicais são semelhantes. Aqui e aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Então eu posso somá-los. 6 mais 3 é igual a 9 raiz quadrada de 2. Então, essa aqui seria a resposta. Um outro exemplo. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 32. Como é que a gente faria nesse caso aqui? A raiz quadrada de 50, a gente poderia fazer o seguinte. Raiz quadrada de 50 é a mesma coisa de 25 vezes 2. Mais. E 32 é a mesma coisa de raiz quadrada de 16 vezes 2. Aqui agora eu posso isolá-los, cada um em seu próprio radical, sua própria raiz. Fica raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. Percebam que eu só isolei cada um aqui, ó, em sua própria raiz. Agora eu posso resolver. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então fica 5 raiz quadrada de 2 eu não tenho, mais, qual é a raiz quadrada de 16? É 4 raiz quadrada de 2. Aqui agora eu tenho dois radicais iguais. Então eu posso somar. 5 mais 4 é igual a 9 raiz quadrada de 2. Lembrando, mais uma vez, que os radicais eu não vou somar. Só vou somar os números que estão multiplicando pelos radicais. No caso, os números de fora. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir, tá?